Olá, hoje nós estamos aqui com um tema bem importante, que nós vamos destacar hoje, sobre o Outubro Rosa, né? Foi um movimento que surgiu em 1983, pretendendo dar mais visibilidade à importância do projeto e o tema de arrecadar fundos para pesquisas de instituto que promoveu a primeira campanha sobre a caminhada pela vida, em Dallas. O evento contou com cerca de 800 participantes e marcou o início de uma ação que ganharia dimensões mundiais. Então, nós vamos destacar hoje essas prevenções. E temos aqui a presença da doutora Jussara, para também a gente bater um papo, falar sobre prevenção e outros assuntos que vão ser abordados aqui. Então, doutora, fique à vontade, se apresenta e depois a gente inicia nosso tema. Certo. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou médica, ginecologista e obstetra. Eu atuo aqui em Lençóis, no cuidado da saúde da mulher. Eu faço um cuidado na atenção básica, né, na rede de atenção integrada à mulher, e atuo também no consultório Rosa Clean. E hoje a gente vai poder explicar um pouquinho melhor para vocês do cuidado nesse mês tão importante que é o outubro, né? Onde a gente enfatiza a campanha do Outubro Rosa e poder tranquilizá-los em relação a algumas dúvidas, algumas questões. Então a gente vai bater um bate-papo legal aí para a gente poder sanar algumas dúvidas e dar a importância, né, que deve ser merecida aí neste mês. Não só neste mês, né, mas ao longo de todo o ano, mas que esse mês, como foi dito, foi tão enfatizado pelo mundo, né? Foi um movimento internacional, né, que começou para conscientização e controle do câncer de mama. Sim, sim. Então, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan Komen, com a intenção para a cura. Então, a data é celebrada anualmente com esse objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução de mortalidade. Então, é um evento muito importante, né, doutora? Sim, sim, a nível mundial. A nível mundial. No Brasil, a campanha começou em 2002. Sim. E também tem essa mesma importância, que é a prevenção. Sim. Então, toda vez que a gente vê o laço rosa, ele tem esse aspecto de prevenção de saúde da mulher e mais enfatizando o câncer de mama e aqui no Brasil também o câncer de colo de útero, Isso, que também exatamente. é uma doença muito comum. É uma simbologia, né, que aqui a gente usa e se alastrou por todo o país, né? E o rosa mais o laço, que vem trazendo essa configuração contra a prevenção, com a finalidade da prevenção contra o câncer de mama. Exatamente. E o INCA também, doutora, que é o Instituto Nacional de Câncer, né? Sim. Ele atua na participação desse movimento desde 2010. Então, promove eventos técnicos, debates. Tem corridas de rua. Corridas de rua. É muito legal. Então, são vários movimentos com a intenção do quê? De arrecadar fundos. Exato. E conseguir ajudar mais essas mulheres na luta e no combate contra o câncer. Exatamente. Então, é um prazer enorme, né, poder falar da saúde feminina com vocês. E não só no mês de outubro, mas eu acho que a importância é ao longo de todos os meses do ano, né? Neste mês a gente acaba enfatizando mais o câncer de mama, mas aqui a gente vai falar da importância da mulher ter o autocuidado ao longo do ano todo, né? O ano todo. Mas, às vezes, as mulheres deixam para outubro, né? É muito comum. É muito comum a gente ver as mulheres falarem, não, agora é o outubro, é o mês de eu me cuidar. É isso. Então, mas a importância, como a doutora já falou, é a mulher anualmente fazer esses exames. Exatamente. Não deixar só para outubro, quando tem a campanha. Exatamente. Né? Então, doutora, para nós é um privilégio, né? Em nome da nossa igreja, o Brasil para Cristo, nós queremos agradecer o seu apoio, essa parceria,
né, e trazer essa informação para todas as mulheres, não só da nossa igreja, mas aonde alcançar esse vídeo, que mulheres busquem a prevenção, Sim, da sua sim. saúde. É muito melhor atuarmos na prevenção do que na doença instalada. Isso a gente vai poder falar um pouquinho aí no diagnóstico precoce, em como que a gente vai se autoexaminar, para a gente ver se temos ou não temos alguma alteração importante, se devemos ou não, quando devemos fazer os exames. Daqui a pouco a gente vai elucidar bem esse assunto e dar bastante enfoque, né, para todas as mulheres aí terem a segurança de poder estar se autoexaminando e poder procurar uma ajuda quando necessária e o ginecologista aí para fazer a parte cuidadosa do exame físico, né? E aí de um diagnóstico precoce. Certo? Correto. Nós temos algumas perguntas, doutora, Vamos lá. que algumas pessoas da nossa igreja perguntaram, outros foram amigos próximos. Ótimo, muito bom, é um E prazer. Vamos para a primeira, então. Vamos lá. Quais exames podem ser feitos para a detecção do câncer de mama e tem uma idade melhor para fazer isso? Certo. Então, assim, o câncer de mama, ele é um exame, a mamografia e o ultrassom de mama são os exames de rastreio para o câncer de mama. Normalmente, a mulher deve se preocupar em fazer a mamografia após os 40 anos de idade. Existem, a níveis mundiais, vários protocolos em que nós médicos, seguimos para ter um rastreio e diagnóstico precoce da doença. No Brasil, a gente costuma fazer a partir dos 40 ou 50 anos, dependendo do instituto a ser considerado. E, normalmente, depois dos 40, já é uma indicação dessa mulher estar realizando a mamografia para fazer o rastreio do câncer de mama. A ultrassonografia, ela é solicitada quando a gente vê na mamografia alguma alteração que ou ficou na dúvida ou não deixou bem esclarecido ali na mamografia. Então, o ultrassom, normalmente, ele serve para um complemento da mamografia, para que essa mulher tenha uma melhor avaliação da mama em outros aspectos. E, normalmente, a gente pede também o ultrassom para aquelas mulheres mais jovens, 30, 35 anos, em que tem um histórico familiar importante. Então, a mãe já teve um câncer, precisou fazer alguma cirurgia, já teve um nódulo importante que precisou ser investigado. E mais jovem também, quando surge algum nódulo ou cisto, também indicado? Com certeza. Quando essa mulher ela faz o autoexame e no autoexame ela já vê um nódulo, um aspecto da mama diferente, a gente vai ensinar, né, daqui a pouco o autoexame, mas se ela já enxerga alguma alteração, que ela não está de acordo, ela deve procurar, então, o seu ginecologista para a gente ver se aquilo é uma alteração de se preocupar ou não, e aí, então, o ultrassom de mama ele é indicado para essa mulher, um pouco mais jovem, abaixo de 40 anos, que encontrou ou alguma alteração importante no exame, ou que tem um histórico realmente importante que precise de um rastreio mais precoce. Correto. Temos a segunda pergunta também. Vamos lá. Como deve ser feito o autoexame das mamas corretamente e como a mulher pode identificar se é um nódulo ou uma glândula? Certo. O autoexame da mama, normalmente a gente brinca que a mulherada morre de medo, né? Na verdade, de se autoexaminar, mas não tenham medo, mulheres. Esse exame é muito bobo, assim, entre aspas, né? É muito tranquilo de você mesma fazer em você. A gente tem aqui uma mama que a gente chama de mama amiga. Então, eu vou colocá-la assim no meu colo, talvez, não sei se dá, acho que dá para ver legal, né? Dá para ver, então, né? A gente tem as duas mamas. Normalmente, a mulher abaixo do chuveiro, porque as mãos deslizam melhor na parte, no tecido mamário. Então, até com sabonete, um pouco de sabonete nas mãos, essa mulher vai colocar a mão atrás da cabeça. E na outra,
com a outra mão, ela vai tatear a mama, a fim de fazer um círculo por toda a mama. Então, ela vai tateando, 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 e também existe a possibilidade dela fazer da auréola, do mamilo, da auréola para fora. Então, ela vai poder ir fazendo assim, né, no raio de toda a mama, dedilhando, né, que a gente fala, toda a parte da mama, e inclusive a região próxima à axila, para saber se ali existe alguma nodulação ou não. Às vezes, ela não vai encontrar nada aparente, e aí ela vai perceber a pele da mama, né? Normalmente, nódulos mais malignos, que têm alguma alteração importante, já começa, num tempo mais tardio, claro, mas já começa a alterar a pele da mama. A mama começa a ficar mais rugosa, avermelhada. A gente brinca que tem um nome, assim, né, para a gente ter um pouco mais da noção de como se altera, parece uma casca de laranja. Fica com o mesmo aspecto. Fica com aspecto de casca de laranja. Então, a mama ela começa a ter uma deformidade, dependendo aí do tamanho do nódulo, né? Então, o exame é muito simples. No banho, ela eleva a mão até a mão da própria mama a ser examinada atrás da cabeça, e com o outro dedo ela vai dedilhar a sua mama, sempre com bastante atenção e até às vezes um pouquinho de sabonete na mão para deslizar melhor. dedo. Algumas mulheres têm a mama muito fibroglandular, então ela pode até confundir, né, um nódulo com uma glândula. Isso é muito comum, mas né, não tem, é muito tranquilo. Ela vai ao ginecologista, a gente examina, e o ginecologista, então, consegue definir e tranquilizar essa mulher, ou então achar que aquilo realmente deve ser investigado, e solicitar, então, um exame de rastreio, dependendo da idade, o que seria melhor para a idade. Então, no caso, assim, a mulher, ela acha que ela tem alguma coisa, ela examina, ela fica em dúvida se é uma glândula ou não. Isso, ela procura normalmente o gera médico. dúvida, porque o nódulo, às vezes, pode ser palpável ou não, a gente, às vezes, perceber no dedilhado ou não, mas, muitas vezes, ele é uma glândula apenas, a gente sente na palpação, mas não há nada a se preocupar. E a gente só vai se tranquilizar quando realmente procurar um profissional, né, de saúde. E fazer os exames Exatamente. Tá? Ok. Tem uma outra pergunta também, que é comum a gente sempre ouvir as pessoas fazerem, né? Existe uma idade de maior risco, assim, para desenvolver um câncer de mama, por exemplo? Não tem uma idade pré-definida para a desenvoltura do câncer de mama. O que a gente sabe é que é uma doença que, quando diagnosticada precocemente, ela tem uma chance de cura muito, muito enorme. Então, é por isso que começa o rastreio aos 40 anos, aos 50 anos, por alguns outros protocolos, e aos 35 anos, para aquela jovem que já tem um histórico importante. Por ser uma doença de diagnóstico precoce e fácil de rastreio, a gente enxerga nesse exame, esse exame tem bastante acurácia, tem bastante sensibilidade para a gente enxergar ali a doença. Então, a gente não conseguimos definir uma idade certa para isso, por isso começar tão cedo os exames. Tá certo. Aqui em Lençóis, doutora, por exemplo, no RAIS, onde a gente trabalha, atuamos já há algum tempo, aqui na cidade de Lençóis, com 40 anos, mesmo se a mulher não tiver nenhum histórico familiar de câncer de mama, aos 40 anos ela já pode iniciar, né, a primeira mamografia pelo SUS mesmo. Isso. E dependendo do resultado, se for não ter nenhum nódulo, nenhum cisto, ela pode repetir o exame a cada 2 anos. Isso mesmo. Sem problema nenhum. É isso mesmo. Em alguns municípios é só a partir dos 50. Isso, depende muito do protocolo em que o município usa para fazer esse segmento. Existem alguns protocolos, né, Ministério da Saúde, enfim, tem a Sociedade Americana. Então, cada protocolo vai predizer, mas, no geral, é a partir dos 40 anos. Outra pergunta. Essa eu já escutei bastante. Vamos lá. Mulheres que usam prótese de silicone, precisa fazer mamografia? Boa pergunta.
Então, vamos lá. Hoje está tão na moda, né? A mulherada querer colocar prótese, tão preocupada com a estética, né? Meninas, as próteses de silicone são melhores investigadas com ultrassom de mama. Então, ultrassom. Exatamente. Então, assim, é importante ali depois dos 40 anos, não exclui a necessidade da mamografia, mas quando se tem uma prótese, até que essa mulher precisa de ter o controle, que a prótese esteja adequada, no lugar correto, mas para o rastreio ali, para a gente às vezes ver um nódulozinho, o mais importante acaba sendo o ultrassom, para quem tem a prótese, do que a própria mamografia. Mas também é necessário fazer. Não exclui a mamografia, com certeza. Tá certo. É que e como pacientes às mais vezes, jovens também... Isso. Como às vezes a prótese acaba vindo, né, na frente da musculatura, né, mamária, ali, às vezes a mamografia não acaba conseguindo pegar os tecidos mais profundos ali na apreensão. Então, o ultrassom ele acaba investigando um pouco melhor. Um pouco melhor. É. Tá certo. Outra pergunta. Vamos lá. Essa eu já ouvi também bastante. O uso de pílulas e injeção anticoncepcional aumenta o risco de desenvolver câncer? Tem alguma pesquisa científica que fala isso? Sim, então, é muito falado isso, né? E a gente tem em mente que, às vezes, a gente sana um problema, descobre outro, né? Então, infelizmente, as pílulas, os anticoncepcionais, eles vieram ao mercado, né, farmacêutico, com uma potência muito grande. A gente faz uso, né, com muita frequência desses métodos, seja injetável, seja por comprimidos. E existem alguns anticoncepcionais que têm o estrogênio. O estrogênio é um hormônio que tem muito nessas pílulas combinadas de progesterona e estrogênio, para evitar, né, filhos e tudo mais, em que a mulherada usa. E quando iniciado, ela já está exposta ao uso do estrogênio, e quando se tem um nódulo suspeito ou um parente familiar muito próximo que deu um câncer de mama e essa mulher está sendo investigada para isso, não seria tão recomendado o uso de estrogênio. Então, a gente usa muito de uma balancinha, que eu falo para as minhas pacientes, entre riscos e benefícios. Então, a gente tem o benefício, claro, da anticoncepção, da tranquilidade de você não querer um filho num momento inoportuno. Enfim, tem mulheres que necessitam de fazer reposições hormonais, às vezes, na menopausa, e precisa usar o estrogênio, fica com essa preocupação. Então, não tem uma correlação direta. Vou tomar o anticoncepcional, vou ter câncer. Não, não existe isso. Porém, estudos já nos provam que, ao longo prazo, aquela paciente que já tem uma carga genética, um histórico, pode vir a desenvolver, mas não tem nenhuma correlação absolutamente direta. Não é direta do anticoncepcional, mas daquela mulher que já tem um histórico familiar. Isso, às vezes, aquela mulher que já tem um histórico familiar, ela vai estar predispondo, às vezes, a aparecer alguma lesão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não sair tomando pílulas que a vizinha toma, que a amiga tomou e não fez mal, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente, quando vai avaliar um paciente, a gente busca o histórico desse paciente para ter uma segurança de estar prescrevendo uma medicação. Então, com certeza, esse histórico de antecedentes com lesões, de câncer, é uma das perguntas que a gente sempre faz quando a gente indica um anticoncepcional. Né? E aquelas mães, assim, uma pergunta minha, tá? Certo. E aquelas mães que resolvem que a filha ali, quando inicia os ciclos menstruais, já iniciar o uso de anticoncepcional, também gera esse risco? Sim, por quê? Porque você está expondo aquela mocinha, né, ao estrogênio tão precocemente. Então, ela vai ficar exposta a esse hormônio, que é um hormônio sintético, há muitos anos ao longo da vida dela. Então, se ela iniciar... claro que a gente volta a falar sobre riscos e benefícios, né? A gente não tem uma receita de bolo que a gente segue para todas as pacientes. Tem que dar certo. Né? Não. Cada indivíduo a gente examina e é uma conduta individual, né? Mas... normalmente o que a gente vê é que essa mocinha, se ela começa inicialmente muito cedo a usar um anticoncepcional que tem um estrogênio, ela pode aumentar o risco por estar sendo exposta a este hormônio mais precocemente.
Tá certo. Esclarecido, né? É joia. Tem uma outra dúvida que também a gente vê que nesse mês de outubro não é muito falado, mas que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Homens também podem desenvolver câncer de mama? Como eles podem detectar e qual exame eles podem fazer? Certo. A gente não vê a mídia muito falar de homens, né? Não, mas o homem também pode ter câncer de mama, gente. E o autoexame masculino, apesar de não ser muito falado, ele existe. Os homens também têm que dedilhar suas mamas, os seus mamilos. Eu me esqueci um pouco de falar da secreção mamilar na hora que a gente dedilhou a mama amiga. Uhum. Existe no câncer de mama uma preocupação que é a secreção que sai através dos mamilos. Então, a paciente é legal que ela faça uma expressão do mamilo, para ver se naquele mamilo, às vezes espontaneamente, mas às vezes não, naquele mamilo às vezes tem um fluido saindo. O fluido mais preocupante para a gente é um fluido transparente, que a gente chama de água de rocha. E no homem também tem que ser totalmente dedilhada a mama e também tem que fazer a expressão no mamilo. No homem é mais raro, né? Porém existe, e também quando encontrado alguma alteração, precisa se fazer um ultrassom para tentar uma investigação. E as chances de cura é igual da mulher, 95% de sim, chance. é muito bom. O diagnóstico precoce no homem é tão bom quanto na mulher. E tem algum outro exame além do ultrassom? Seria mais fazer? o ultrassom mesmo, né? Porque o homem ele não tem tanto tecido glandular como a mulher para fazer a mamografia. Então se faz mais um ultrassom. Tá certo. Outra pergunta que a gente vê que hoje em dia a nossa alimentação é cheia de agrotóxico, produtos químicos e tantas outras coisas que prejudica, né? Sim. Mas assim, quais mudanças de hábitos diários e qual dica você deixaria para mulheres e homens diminuir esse risco de desenvolver câncer? Com certeza, hoje a gente tem uma vida corrida, estressados, né, de múltiplos fatores externos que podem contribuir para a negativa e para essa saúde da pessoa entrar em detrimento e a pessoa evoluir para um câncer de mama. Porém, o que está sempre ligado em 90% das patologias não é também, volto a dizer, uma coisa direta, mas é o tabagismo. Mulheres e homens que fumam tem um aumento muito considerado em estar expondo o tecido glandular por alguns receptores ali mamários aos receptores do cigarro em si. Então, aumenta o risco. Se eu pudesse dar uma dica, principalmente naqueles pacientes que já têm um histórico, minha mãe, minha tia, parte materna, que normalmente pesa mais. Não fumem. Realmente a correlação com o cigarro é muito aumentada. É maior do que a alimentação, vamos dizer assim. A alimentação, com certeza, a gente está sobre os agrotóxicos, mas não tem-se uma comprovação tão específica quanto o cigarro. Tá certo. E outra questão, né, que a gente sempre coloca, né? O auxílio espiritual, ele é indicado no tratamento? Qual a sua opinião? Com certeza, né? Eu acho que aquilo que a gente acredita é aquilo que acontece, né? Então, eu acho que a gente ter um diagnóstico precoce, a gente correr atrás para uma ajuda, um auxílio médico, uma equipe multidisciplinar. Você precisa, aquele paciente precisa ser cuidado como um todo, né? Emocionalmente, fisicamente, precisa de uma estrutura imensa para que ele se sinta, para acreditar na cura, né? E com certeza o auxílio espiritual, eu acho que é o que vai fazer com que ele tenha a primeira alavanca do desejo da cura, né? Então, eu acho que ele, tendo esse auxílio espiritual, ele vai buscar os outros auxílios e com certeza vai ser ajudado, né? Tá certo. Eu posso até dar aqui uma pincelada dessa questão. Eu, aos 36 anos, no mês de outubro, em 2013, começou essa campanha, né? Estava quase ali no auge. Eu falei assim, vou me tocar também. E fiz igual a doutora falou. Sim. Fui ao banheiro, tomar banho, comecei a me palpar. Ali tinha alguma coisa errada.
Então, descobri ali um nódulo palpável de 1 milímetro, né, na época, e fui buscar ajuda. Busquei primeiro ajuda ali com meu esposo, conversando. O que você acha? Ele, não, a gente não pode achar nada sem um auxílio médico. Então, fui buscar o auxílio médico, ali fiz vários exames. Do ginecologista, eu passei para o mastologista. Do mastologista, eu fiz a punção. Na punção não deu nada. Eu falei, graças a Deus, mas vamos fazer a cirurgia, né? Fiz a cirurgia. Depois daquela cirurgia, voltei no médico. O dia que eu voltei no médico, eu voltei sem chão, né? Porque o médico chegou e falou assim, chegou o resultado da sua biópsia, bem calmo, tranquilo, do jeito que ele sempre foi. Olha, a sua biópsia, ela veio, o resultado aqui deu um carcinoma invasivo de grau 2, então a gente precisa fazer outros exames. Eu falei, não, tá errado? Imagina, o doutor errou. Em mim, não, o doutor falou que não tinha nada. Não, peraí. Mas eu tô saudável, não sinto nada. Não sinto nada, né? Não dói. E é assim mesmo, né? E aí ele pegou e falou assim, não, vamos fazer mais alguns exames, vamos, né, tirar a prova. Tirou a contraprova, ele falou, não, é isso mesmo. Depois disso, tive que passar por mais 2 cirurgias. E dali fui para o oncologista, fiz 4 sessões de quimioterapia da série vermelha, mais 12. O tratamento não foi fácil. Não, nunca é, né? Não foi no começo, e ali você fica naquela... Primeiro você nega, né, que é o típico do câncer, né? Com certeza. É a negação. Com certeza. E depois você tem aquela decisão, lutar ou se entregar aos pontos. Eu falei, bom, eu tenho 2 filhos, eu vou tentar lutar ainda, né? Eu acho que eu não tenho opções. Acho que a opção é lutar. Até meu marido falou assim, não, bora lutar, né? Sim. Então, vamos lutar. E primeiro foi o apoio da família. E depois, quando eu estava assim, naquele meio desânimo, né? Agora acho que não tem por que lutar, né? Tá todo mundo bem, todo mundo ótimo. Aí veio uma surpresa na igreja, doutora. Um dia eu estava muito triste, eu falei, não, eu vou para agradar o marido, agradar os filhos, vamos lá participar do culto, seja o que Deus quiser. E aí eu fui surpreendida. Porque quando eu entrei na igreja, eu nem percebi, eu estava tão assim, sabe? Que estava várias irmãs de lenço ali, eu nem me toquei. E aí no meio do culto, uma irmã levantou, leu uma homenagem em nome de todas as irmãs, que estava todo mundo orando por mim, torcendo pela minha melhora, porque tinha certeza que eu ia ficar bem. E aquele dia eu desmanchei, né? Com certeza. E depois toda a igreja se levantou e elas oraram por mim, todas ali de lenço. Ali foi uma alavanca, como a doutora falou. Foi a sua alavanca. Foi a minha alavanca naquele momento. Então ali eu falei, não, eu vou lutar. Eu vou lutar porque eu tenho pessoas aqui que realmente se importam comigo e acho que vale a pena. E hoje eu vejo que todo aquele sacrifício de luta, eu não fui sozinha. Depois eu descobri pessoas que oraram por mim de São Paulo, de Botucatu, de Marília. Então hoje eu estou de pé porque pessoas que eu nem conheço lutaram pela minha melhora. Então foi uma corrente de oração muito linda, muito bonita. Então, hoje eu estou aqui. Foi porque você orou, que às vezes eu nem conheço, mas esteve intercedendo por mim. Então, hoje eu sou um milagre. Com certeza. Doutora, hoje eu vejo o milagre não foi por mérito meu. Eu vejo que Deus, Ele realmente escuta quando a pessoa se importa com o outro. Com certeza. A empatia. Com certeza. E nunca se sentir só, né? Porque exatamente. Você nunca estar só. Né? E às vezes no meio dessa luta você fala, não, eu estou sozinha. E no meio dessa luta eu encontrei muitas mulheres que estavam na mesma situação que eu e outras estavam praticamente sozinhas. Mas Deus não abandonou nenhuma delas. Então elas também receberam a cura, lutaram. Eu já vejo muitas delas ali tocando a vida para frente com alegria e para cima. E que enfrentam cada dificuldade da vida como se não fosse nada. Exatamente. Você é um exemplo para nós. Hoje eu vejo, mas eu não vejo como cura própria minha. Eu vejo o mérito de muitos. Sim, então eu fui apoiada por
equipe médica, por amigos, por desconhecidos. Então, a gente vê que Deus ele ouve não só a ajuda médica, porque Deus ele Com instituiu a certeza. medicina, mas a gente vê o quanto é importante você ter o apoio de pessoas tão Muito. queridas ao seu lado. Muito importante. Outra questão aqui, doutora, que a gente quer colocar, é as suas considerações, né, finais, se você quer divulgar o seu consultório, o seu trabalho. Né, eu já quero aqui, mais uma vez, agradecer Eu é que agradeço pelo seu pela carinho, oportunidade. por aceitar o nosso convite, tá? Eu Uma agradeço pessoa muito querida. Obrigada. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Foi um carinho muito grande esse convite e poder falar de uma situação que eu sou tão apaixonada, né, que é a saúde feminina. Então, para mim, é muito gostoso. É um imenso prazer, tá? Quando estou à disposição na rede de atenção integrada à saúde da mulher, então eu faço a ginecologia e a obstetrícia lá. Podem estar procurando, né? E caso queiram também, eu atendo na Clínica Rosa Clean e faço o meu consultório lá. Então, estou à disposição para tudo aí. Tá certo. Se quiserem tirarem dúvidas, pode mandar um alô. A gente está sempre, né, tentando poder ajudar o próximo, independente do meio, de como a gente corre e ajuda, e é o caminho, eu acredito. Tá certo, Tá joia? doutora. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui na Eu é nossa que agradeço. igreja. Muito Deus obrigada. abençoe. Amém.